Olá, bom dia e bem-vindos a mais uma entrevista da JETV. Connosco temos hoje o consultor fiscal Pedro Montes. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A partir de julho, as taxas de retenção na fonte passam a ter um novo modelo. As taxas únicas são substituídas por taxas marginais. Portanto, antes de mais, queria perceber consigo, na prática, o que é que muda para o contribuinte português? Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Na prática, o que muda para o contribuinte português é a possibilidade de, a partir de julho, receber mais algum dinheiro ou mais algum valor líquido no final do mês. Porquê? Porque disse muito bem, porque pela aplicação de uma nova fórmula, mantemos a utilização de tabelas de retenção na fonte, mas a partir de julho há uma nova fórmula de cálculo. Esta fórmula de cálculo tem em conta uma taxa marginal e uma parcela a bater. Okay? E é por causa disso que espera-se que no final do mês de julho os contribuintes portugueses que recebem, que têm trabalho dependente ou pensões, possam ter um bocadinho mais de valor no final do mês. E como consultor fiscal, que avaliação é que faz desta mudança? Entende que é positiva? Esta mudança é positiva, podemos até afirmar, na minha opinião, de que já vem tarde, ok? Porque isto no fundo, é um aproximar do valor que efetivamente é devido, ou seja, o IRS que nós pagamos todos os anos, dito de outra forma, sempre que nós recebemos um reembolso de IRS, é porque durante o ano anterior nós retivemos mais dinheiro do que aquilo que era devido. Esta nova fórmula tem um dos principais objetivos, é mesmo esse, que é aproximar do valor devido no final, ou seja, quando em junho, ou pelo menos até junho de 2025, desculpem, de 2024, estivemos a fazer as contas relativamente a 2023, os valores do reembolso vai ser menor. Porquê? Porque tivemos a receber mais durante os meses de 2023. Esta reforma, se lhe podemos chamar assim, este novo mecanismo, já era há muito pretendido pelos portugueses. Na altura da apresentação inicial desta medida, no Orçamento do Estado para este ano, o Governo explicou que esta mudança serve também para contrariar algumas situações de regressividade. Quando as pessoas tinham um aumento do salário bruto, às vezes não tinham um aumento do salário líquido. E agora, com esta fórmula, a nova fórmula, esse modelo altera-se. De que forma, se nos conseguir explicar, é que o novo modelo salvaguarda que os aumentos brutos têm o mesmo reflexo no rendimento líquido? Esse, efetivamente, é o segundo objetivo. O que é que acontecia aqui? Como era a aplicação até junho de 2023, era uma aplicação direta entre o escalão e a taxa correspondente à situação do contribuinte, nós poderíamos ter situações em que o aumento, mesmo que fosse de pouco montante, o aumento de salário poderia corresponder a uma diminuição do valor líquido a receber. Por exemplo, um contribuinte que fosse aumentado em 10, 15, 20, 50 euros, pelo aumento do escalão, poderia estar a perder liquidez no final do mês. E este novo regime tem esse segundo objetivo, que pelos testes que nós também fizemos, vai ser atingido, que é não permitir que haja essas situações de desvantagem para o contribuinte, que era ser aumentado e depois ainda perder liquidez no final do mês. Certo. Por outro lado, este modelo, ao contrário das taxas únicas que se aplicavam de forma direta, é um bocadinho mais complexo. Que avaliação é que faz dessa complexidade acrescida? Acha que pode gerar É, algumas dificuldades na aplicação? efetivamente mais complexo. A fórmula em si tem muitos mais condicionantes, mais premissas que tem que ter em conta. Só para terem uma ideia, nós antes tínhamos 9 tabelas de retenção na fonte e agora passamos a 16 tabelas de retenção na fonte. Por isso é mais complexo, mas no final de contas, para o contribuinte será mais ou menos transparente. O que é que eu quero dizer com isto? A aplicabilidade das mesmas é baseada em tecnologia. A indústria do software, como é o nosso caso, como líderes de programas de gestão, tivemos que fazer um investimento nesta área, de forma a colocar o mais transparente possível o cálculo
da retenção na fonte com base neste novo regime, mas ele é complexo e ao mesmo tempo é clean. Como é que eu quero dizer com isso? Tem uma série de premissas que devem ser consideradas, mas todo o processo vai ser transparente para o contribuinte. Como disse, esta mudança na retenção implica uma mudança nos próprios sistemas de pagamento dos vencimentos. Como é que está a correr este processo? Este processo, aliás, o legislador já previa até este processo de adaptação, por isso é que não foi logo desde 1 de janeiro de 2023 e deu, no fundo, 6 meses. A própria autoridade tributária e a Secretaria de Estado das Finanças tiveram que adaptar primeiro a legislação e depois a forma de entendimento deste novo regime e, por consequência, as empresas de software tiveram que adaptar os seus sistemas. E, por conseguinte, os sistemas também são adaptados depois na casa, digamos assim, de cada uma das empresas, e este trabalho também está a ser feito. A percepção que eu tenho neste momento é que é um work in progress, está em andamento, mas que tudo estará pronto, uma vez que entra em vigor também a 1 de julho de 2023, mas só vamos ter o primeiro reflexo nos primeiros processamentos de salários. Há entidades que começam a processar salários a partir do dia 9, dia 12, 15, mas o verdadeiro reflexo vai ser no primeiro processamento de julho de 2023. De referir que e eu disse que é um regime complexo de aplicabilidade, estávamos a falar há bocadinho, mas as empresas de software fizeram um grande investimento para que isto fosse possível, execuível nas datas propostas e obrigatórias. Não é? Esta adaptação teve um custo adicional para as empresas? Será que nos consegue explicar? Isto depois depende de cada um dos clientes das empresas de software. No nosso caso, não há dispêndio adicional, porque nós temos contratos que permitem a atualização e que já estão englobada a atualização do próprio software. Nesse sentido, pelo menos da parte da CGI de Primavera, o que nós podemos dizer é que não houve custos adicionais. Agora, poderá haver, em outras empresas, poderá haver esse custo adicional, mas aí não consigo lhe responder. Claro, mas então tem confiança de que os salários pagos em julho, processados, portanto, mais ou menos em meados de julho, já chegarão todos com o novo modelo de retenção. E queria perguntar se as empresas que falhem este novo modelo, por incapacidade de se adaptarem, se arriscam a alguma penalização ou se não está previsto nada nesse sentido. Eu estou convencido que ou que a maior parte das empresas estará preparada para processar os vencimentos de julho de forma adequada e de acordo com as regras do novo regime. No entanto, gostaria de lembrar que o apuramento do IRS e da retenção na fonte também se faz num nível anual. O que é que eu quero dizer com isso? Se eventualmente houver que fazer retificações no mês seguinte, penso que não haverá qualquer questão sobre essa matéria, uma vez que o Estado, dentro do período, dentro do ano, recebe o que lhe era devido. Não me parece que seja aí a verdadeira questão. Certo. Em relação à complexidade, uma última questão. Temo que com esta nova adaptação, com estas novas regras, haja alguma confusão entre empresas e trabalhadores, ou está confiante que o modelo está suficientemente esclarecido neste momento? Nestas coisas nós nunca podemos afirmar que está totalmente esclarecido, e também conhecemos e é reconhecido alguma iliteracia, quer até das próprias empresas, quer dos próprios colaboradores. Agora, o próprio regime implica, em termos formais, eu não queria estar a entrar em todos os detalhes, mas em termos formais implica explicar no próprio recibo como é que se chegou àquela taxa. E mostra mesmo a taxa efetiva que está a ser ali objeto de retenção na fonte. E queria aqui dizer, não sei se me iria fazer essa pergunta, mas lembrei-me agora que é importantíssimo duas partes. Nós temos vindo a falar da necessidade de atualização dos sistemas por parte das empresas, para que o cálculo seja bem efetuado, mas para que o cálculo seja bem efetuado, é necessário que as fichas do colaborador, digamos assim, o cadastro do colaborador junto
das entidades que pagam os rendimentos esteja também atualizado. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós temos... As retenções no fundo são extremamente afetadas por algumas premissas, como eu falei anteriormente. Imagina o seguinte caso. A ficha do colaborador entrou para a empresa há 10 anos e quando entrou não tinha nenhum filho. Se ele se esqueceu de pedir à empresa para atualizar a sua ficha dizendo que tem 2 dependentes, que entretanto casou, isso faz toda a diferença no cálculo da retenção na fonte. Okay? E por isso é que eu digo, e as dicas que nós temos feito, nós já fizemos um webinar, inclusive, para mais de 2.000 pessoas a explicar isto mesmo, que o melhor que se pode fazer é programa atualizado, software atualizado, mas também o cadastro junto da entidade patronal atualizada. Temos ainda um regime, depois as taxas de retenção também têm outra premissa, por exemplo, para os casais que têm crédito à habitação. A taxa aplicada pode ser inferior a 1% ao nível que que deveria ser aplicado. Ora, cabe ao contribuinte, ao colaborador da empresa, indicar ao seu departamento de recursos humanos que, por favor, atualizem-me a minha ficha de cadastro porque eu tenho um crédito de habitação. Só dessa forma é que a empresa sabe que tem que aplicar uma taxa diferente e que tem que configurar um pouco o software. Só lhe estou aqui a dar alguns exemplos que isto é um trabalho, um work in progress, e tem que ser um trabalho de 2 partes, dos próprios colaboradores e também da empresa, para que depois, em termos de montante líquido, seja ainda mais relevante do que aquilo que pode vir a ser. Portanto, manter o software atualizado, manter os dados do trabalhador atualizados. Há mais algum conselho que lhe venha à cabeça para que este processo corra bem? Eu acho, o que eu poderia dizer é que fazer estas 2 dicas que lhe disse de uma forma regular. Se pudermos extrapolar assim um bocadinho o pensamento, nós podemos mudar o nosso agregado familiar quase mensalmente. Eu hoje tenho um filho a viver comigo, amanhã posso não o ter, ou no próximo mês nascer outro. Isto é um exemplo muito, muito básico. A mesma coisa o contrato de crédito de habitação só aparece daqui a 2 meses ou qualquer coisa. Por isso, o que eu diria é que, quer de um lado, quer do outro, a manutenção dos dados atualizados é importantíssimo, e isso depois vai fazer variar os montantes e, inclusive, até o montante da taxa de retenção na fonte. É costume tradicional, até todas as vezes que se muda a tabela de retenção nos últimos anos, haver um alívio para os trabalhadores, mesmo que não tenham nenhuma mudança no seu rendimento bruto. Em julho, os portugueses podem esperar um alívio a esse nível? Sim, estou convencido que eventualmente, em grande parte, pode ser um alívio menor, poucos euros, mas é sempre importante que seja. Eu tenho sempre a dica que dou é pagar os impostos devidos, e neste caso há uma aproximação clara do que eu vou entregar no final do ano, e é essa a consideração que eu costumo fazer sobre este tema. Em relação aos trabalhadores e pensionistas com filhos, no caso mais trabalhadores, queria pedir-lhe que nos explicasse o que é que está previsto para as famílias maiores com 3 ou mais filhos. Há um benefício a esse nível, certo? Ainda bem que me lembrou muito bem desse tema, que é, como eu disse, a fórmula de cálculo está preparada para várias premissas. Uma delas é saber se o agregado familiar tem mais que 3 filhos, há um benefício, entre aspas, de utilizar-se uma taxa de retenção na fonte inferior àquela que era devida. Sei lá, se a taxa de retenção na fonte era de 10%, é possível aplicar àquele colaborador a taxa de 9%, ou seja, aumentando ainda mais, para além do cálculo que é feito pela aplicação da taxa marginal e das parcelas a bater, aumentando ainda mais o valor líquido, para além de que a fórmula também contempla o parcelas a bater pelo número de dependentes. Mais uma vez, a questão do cadastro do colaborador junto da entidade que vai pagar é importantíssimo.
E nesse sentido, acha que faria sentido o benefício ter sido estendido a famílias, por exemplo, com 2 filhos e não ficar-se apenas por 3 ou mais, tendo em conta também os problemas demográficos que o país enfrenta? Eu percebo e essa questão normalmente é sempre colocada, até podemos colocar, porque não qualquer benefício, desde que tenha filhos, então Certo. poderíamos ter este benefício. Agora, nós também temos políticas de famílias numerosas e que temos que, se calhar, beneficiar ainda mais essas famílias, porque uma família que tem 3 filhos não é a mesma coisa que uma família que não tem filhos ou que só tem um filho. Mas a questão é mesmo é importante e é relevante porque, efetivamente, nós estamos aqui, eu penso que o governo quis marcar aqui um ponto foi de apoiar as famílias numerosas e não todas as famílias em particular. Uhum. Portanto, a retenção, no fundo, passa a ter taxas marginais em vez de taxas únicas. As taxas efetivas de IRS já tinham um modelo de taxas marginais. Isto significa que a retenção e o imposto efetivo, de alguma forma, ficam mais alinhados e isso significa que em 24 podemos esperar reembolsos menores? É isso mesmo que se pretende, ou melhor, é esse mesmo o objetivo, ou seja, um dos senãos da própria aplicação do regime é que em 2024 nós vamos ter valores de reembolso menores. E isso acontece porque durante o ano de 2023, por aplicação do novo regime, vamos ter um maior valor no nosso salário, no nosso pagamento. E é esse o reflexo. As famílias também têm que se preparar para que o reembolso de 2024 relativamente a 2023 seja relativamente menor. Já agora, deixe-me dizer também que, na minha perspectiva, o ideal era que isto fosse possível e que não houvesse qualquer reembolso. Uhum. Era sinal de que durante o ano eu paguei, durante cada mês, cada vez que eu tive um recebimento, paguei o imposto que era devido ao Estado. Okay? Certo. Mas estamos a caminhar para lá ou acha que isso é utópico e nunca vamos conseguir chegar a esse acerto? Eu acho que estamos efetivamente a caminhar para lá. Já diziam que era utópico isto que foi conseguido, mas é verdade que com legislação correta, bem elaborada e de forma atempada e com a tecnologia certa, Uhum. porque isto nós não conseguimos suportar isto se não fosse com a tecnologia certa. Eu acho que não lhe consigo dar aqui um prazo, mas havendo boa vontade da nossa estrutura política e tecnologia certa, acho que vamos caminhar para esses momentos. Deixa-me também lhe dizer que já há países em que não há sequer entrega de declarações de IRS, porque a retenção é quase uma taxa fixa, mas também de acordo com o seu rendimento e o seu agregado familiar, e depois só os contribuintes que ficam em desacordo, no final do ano em que estão em desacordo, é que submetem uma declaração, no fundo, para questionar as autoridades tributárias sobre o pagamento ou não de IRS. Voltando à sua questão, eu acho que estamos no caminho correto. Podemos andar mais rápido, mas isso é uma questão eventualmente da política. Portanto, já há países em que o alinhamento entre a retenção e o imposto efetivo é mais bem feito do que em Portugal. Aliás, queria perguntar-lhe como é que compara o modelo português, este novo, com os europeus, se é normal ou se está em linha com o que é praticado lá fora? A aplicação das taxas e o IRS em Portugal é um imposto progressivo e as taxas são progressivas. Sem entrar em jargão técnico, quem ganha mais paga mais. É este o princípio. A maioria dos países da União Europeia é isso que acontece. Okay? É o princípio de quem ganha mais paga mais. No entanto, há países, ainda no outro dia estávamos a ver, na Bulgária, por exemplo, paga-se uma taxa fixa de IRS e depois no final do ano é que se fazem as contas sobre esta matéria. Dizer que a aplicação da progressividade é excelente
para o contribuinte, mas a aplicação da progressividade cada vez mais afinada, aquilo que falávamos há bocado, cada vez mais próximo do rendimento e do valor de imposto que é pretendido, mais dificuldade traz à máquina de cálculo. Ok? Por isso, isto tem que ser também colocado em cima da balança, e depois temos estes países. Mas, em regra geral, os países na União Europeia utilizam a progressividade de impostos e a aplicabilidade das taxas do mesmo modo, um modo muito parecido com o português. Certo. Portanto, estas mudanças que estamos a falar da retenção na fonte aplicam-se a trabalhadores por conta de outrem e pensionistas. Trabalhadores independentes não estão incluídos, pois não? Não. Trabalhadores independentes não estão incluídos, vão continuar a fazer ou vão ser sujeitos à retenção na fonte nos mesmos termos que vinham até anteriormente. E da sua avaliação faria sentido também rever esse modelo, tendo em conta que também se está a evoluir no lado dos trabalhadores dependentes e pensionistas? Eu acho que fazia sentido fazer a revisão desse modelo, embora não seja tão previsível como o modelo das retenções na fonte no trabalho dependente e nas pensões. O trabalho dependente e as pensões normalmente partem de uma base fixa, não é? Do valor da remuneração para um ano, o colaborador vai manter. Enquanto que, isto só lhe estou a dar um exemplo da complexidade que seria ainda mais para o caso dos independentes. O trabalhador independente, pela sua caracterização, não sabe quanto é que vai receber por mês ou quanto é que vai conseguir, entre aspas, faturar por mês. Não tem vencimento fixo. Por isso, a aplicabilidade de umas tabelas de retenção na fonte poderia fazer todo o sentido, mas é um processo que tem que ser muito bem pensado, sob pena de falhar. Agora há pouco falava em literacia. Queria também perguntar-lhe se entende que os portugueses percebem de que modo é que funcionam os impostos, ou se seria importante fazer um reforço da literacia nesse sentido. Até porque muitas vezes se ouve que o reembolso é um pagamento e, na verdade, é só a devolução de um imposto que já foi pago antecipadamente. Exatamente. A indústria do software, e nomeadamente nós, a Agir Primavera, como líderes, nós tentamos que, ao implementar estes novos regimes, fazer ações que vai no sentido de aumentar a literacia financeira e fiscal das pessoas. É claro que nunca conseguiríamos atingir toda a gente, mas é uma necessidade que nós temos cada vez mais de nos preocuparmos connosco e com os impostos, porque no fundo fazem parte da nossa vida e afetam os nossos vencimentos, os nossos rendimentos. Cada vez mais é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. Essa questão do valor do reembolso é o valor a receber, mas afinal é uma coisa que já devia ter sido recebida. A questão de saber o que é a distinção entre o vencimento bruto e o vencimento líquido é importante para esta questão. A questão da taxa efetiva. Só porque é que eu estou a falar da taxa efetiva? Porque vai aparecer nos recibos de vencimento a taxa efetiva, e já agora, se nós podemos contribuir com algo, a taxa efetiva que vai aparecer no recibo de vencimento há de ser igual ao montante do imposto a dividir pelas retenções, pelo rendimento. Isto de uma forma muito mais simplista, mas dizendo de outra forma, vai corresponder ao rácio entre o valor da retenção e o valor das remunerações. A taxa efetiva, se calhar, há de ser o tema que vai estar mais em cima da mesa e de discussão entre as pessoas. Muito bem. Estamos a terminar, mas duas últimas perguntas. Primeiro, que avaliação é que faz, de modo global, do enquadramento fiscal que é aplicado hoje aos rendimentos das pessoas singulares em Portugal? Pronto, essa pergunta é muito, muito lata e podíamos estar aqui muitos mais minutos sobre esta matéria, mas eu sou dos que concorda que pagamos muito impostos.
Sou dos que concordam que as taxas de IRS estão muito elevadas, para além da taxa de IVA, para além da taxa de IRC, que também considero que estão elevadas. De referir que a taxa de crescimento da receita fiscal relativamente ao IRS, que é um imposto direto, e em termos de representatividade da receita fiscal para o Orçamento de Estado, é o imposto em segundo lugar, logo a seguir ao valor do IVA. E sobre esta matéria nós temos que ter várias considerações. Uma é as taxas que são elevadas, a base tributária, porque há uns anos atrás foi feita uma reforma em Portugal em que basicamente tudo que nós possamos auferir, receber em termos de rendimento é tributado. Basicamente não temos quase nada, para além de umas pequenas exceções, subsídio de alimentação até um determinado limite e pequenas exceções. Ou seja, eu considero que esta curva que está sempre em crescendo de aumento da receita fiscal poderia ser diminuída em troca até de outros impostos, mas que não desse esta sensação ao trabalhador, ao contribuinte, ao cumpridor de impostos, que 30%, 40% do valor que recebe é impostos. É muito, muito elevado. É por isso que dizem que nós andamos a trabalhar até abril, até maio, para o Estado, e só a partir daquela data é que andamos a trabalhar para nós. Certo. A propósito, o Governo fala repetidamente na necessidade de melhorar os salários e ficar em linha com a Europa. Tem feito o suficiente a nível fiscal para o Governo? Tem feito o suficiente a nível fiscal para que isso aconteça? Para que os rendimentos sejam mais robustos? Eu acho que este novo regime das retenções é um pequeno passo para isso. Okay? O segundo passo era efetivamente tomar uma decisão sobre a diminuição efetiva das taxas de IRS e perceber, dar como é que eu lhe de explicar, dar este passo importante e fazer com que facilmente todos os contribuintes percebam o seu efeito. Diminuindo as taxas de IRS, as taxas de retenção baixam e todos os meses ainda recebem mais um pouco e podem fazer face às suas despesas, quer por via do aumento dos preços, por via da inflação, quer por outras vias por causas de recessão e pandemias e outros, perdas até de poder de compra, perdas efetivas de salarial. O primeiro, na minha perspectiva, seria o primeiro passo de fazer reduzir as taxas efetivas de imposto. Muito bem, muito obrigada por esta conversa e pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, Obrigado. E obrigada a si por nos ter acompanhado. Mantenha-se a par destes e de outros temas em jornaleconómico.pt e na JETV. Até à próxima!